Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham feito uma excelente prova de ética. Vamos aqui fazer alguns comentários sobre a prova que aconteceu no domingo, no 36º exame da OAB, certo? Uma prova, ao mesmo tempo que eu posso dizer previsível, mas nos trouxe algumas surpresas. No ponto de que na disciplina de ética a gente apostava ver muitas alterações legislativas a partir da Lei 14.365. Apostamos em muitas coisas e só veio uma questão sobre as alterações legislativas. Sobre o outro lado, a prova ela foi bem justa, no sentido de que vários assuntos que já tinham sido cobrados várias vezes na prova foram repetidos. Assuntos como honorários advocatícios, sociedade de advogados, aquelas matérias clichês que já vinham sido cobradas. Uma surpresa foi a cobrança pela terceira vez seguida do termo de ajustamento de conduta ali no processo disciplinar, certo? Nos pegou de surpresa. Na análise geral da prova, o que é que eu posso dizer para vocês? Havia uma questão um pouco difícil, porque cobravam uma parte específica do regulamento. Como eu sempre menciono, quando há essa questão, se torna um pouco fora da curva, porque o aluno não tem como decorar todos os parágrafos do regulamento, mas acredito que, a partir de uma certa lógica, era possível se acertar essa questão, mesmo não sabendo o conteúdo específico do regulamento na matéria respectiva de transferência de bens entre conselhos seccionais, certo? Vamos resolver aí as questões para a gente tecer alguns comentários que possam lhe ajudar aí. Espero que a maior parte das pessoas já tenham passado por essa primeira fase, mas que possam ajudar a gente a olhar para o futuro e treinar, e pensar as próximas provas, certo? Primeira questão aí foi uma questão sobre honorários advocatícios e um ponto bem interessante, que a gente sempre mencionava, a cláusula cota litis. E aí a primeira questão falava: Celso, advogado, foi contratado por Maria, servidora pública, para ajuizar a ação com pedido de pagamento de determinada gratificação. O contrato celebrado entre eles previa que Celso somente receberia honorários caso a demanda seja exitosa, ou seja, honorários cota litis ou honorários ad êxito. Essa era a cobrança da matéria. Honorários cota litis caiu no 33º exame, então há um índice de recorrência nas provas, essa modalidade, essa espécie contratual, está abordada ali no artigo 50 do nosso Código de Ética. Dizia que o contrato celebrado e o percentual de honorários seria sobre o proveito econômico obtido por Maria. Em tal caso, a questão perguntava: seria correto afirmar que, letra A, os honorários contratuais não poderão incidir sobre o valor das parcelas vincendas da gratificação. Letra B, os honorários teriam sido pactuados de forma correta, já que nessa hipótese deveriam ser necessariamente representados por pecúnia. Letra C, os honorários não podem ser superiores às vantagens advidas a favor de Maria, exceto se acrescidas os honorários de sucumbência. E a letra D dizia que os honorários não poderiam incidir sobre as prestações das parcelas vencidas da gratificação. A letra correta nessa hipótese seria a letra B, tá? Mas antes de dizer o conteúdo correto, seria interessante a gente identificar as faltas nos outros artigos. A cobrança eram de vários parágrafos, estavam ali presentes no artigo 50, as correlações do artigo 50. E um ponto essencial: os honorários advocatícios contratuais, que são fixados com base na cláusula cota litis, isso é um ponto interessante, equivalem a honorários pactuados, mas em razão de um contrato de risco, muitas vezes acontece em direito previdenciário, em direito trabalhista, que as partes não têm condição de arcar com as custas ou pagar valores iniciais, que a gente sempre diz, na ausência do contrato ou de estipulação, a regra é um terço no início do serviço, um terço com a decisão de primeiro grau e o restante ao final. Mas os honorários com cláusula cota litis, eles são pagos com base em percentuais, sempre em pecúnia ao final. Lá na previsão do artigo 50, a gente consegue identificar que eles podem incidir sobre esse montante, esse percentual, tanto sobre as prestações vencidas, quanto sobre as prestações vincendas. Só que tem de haver uma razoabilidade, uma moderação com o valor dos honorários. Por quê? Os honorários contratuais fixados em cláusula cota litis, somados aos honorários sucumbenciais, que são aqueles decorrentes da sucumbência, pagos por outra parte, mesmo assim eles somados
não podem representar valores superiores aos ganhos do cliente, sob pena de ser uma contratação, né, de honorários aviltante, inclusive configurar a infração disciplinar punida, aí, no caso concreto, com a penalidade de censura. Dessa forma, o item A estava errado porque dizia que ele não poderia incidir sobre o valor das parcelas vincendas da gratificação. Por mesma razão, o item D, que dizia que eles não poderiam incidir sobre o valor das parcelas vencidas da gratificação. Tanto as parcelas vencidas quanto as vincendas poderiam incidir o percentual total sobre ambas essas naturezas específicas das parcelas. No caso aí, seria uma gratificação, né? Foi pleiteado judicialmente o valor dessa gratificação. O item C, qual é o ponto do item C? Ele diz que os honorários não poderiam ser superiores às vantagens advindas de Maria, mas ele tirava, ele dizia, exceto se acrescidos aos honorários de sucumbência. Na verdade, é o oposto. Acrescidos os honorários contratuais aos honorários de sucumbência, esses valores não poderiam ser superiores às vantagens advindas da cliente, no caso aí, a Maria. E o item correto é o item B, porque dizia que os honorários teriam sido pactuados de forma correta. Não há nada, né, nenhum óbice que a gente pode vislumbrar aí na questão. Honorários em caso a demanda seja exitosa em percentual sobre o proveito econômico da causa. E dizia que, na hipótese, eles deveriam ser necessariamente representados por pecúnia. É de fato essa a previsão ali, tanto do caput do artigo 50, quanto o parágrafo 2º do Código de Ética, que prevê a adoção da cláusula cota litis, cujos honorários eles são representados necessariamente por pecúnia, e quando acrescidos da sucumbência, eles não poderiam ser superiores às vantagens do cliente. Mas pode versar tanto sobre prestações vencidas, quanto sobre prestações vincendas. Então, nenhuma surpresa quanto à questão, assunto inclusive já resolvido em outras questões semelhantes, então é uma matéria bem interessante, questão justa, sem possibilidade de anulação. A segunda questão, pessoal, como é que a gente visualiza a segunda questão? Ela trata sobre lide temerária. E é um ponto interessante que também é a segunda vez que esse assunto é cobrado pelo examinador da OAB, certo? Nas minhas aulas eu sempre menciono e enfatizo com os meus alunos que o examinador adora a matéria de responsabilidade. Por isso, as minhas 3 apostas é que dentro do conteúdo de ética havia 3 possibilidades de responsabilidade. Sempre mencionava, primeiro, a responsabilidade do advogado pelos atos praticados pelo estagiário, que poderia exceder determinados poderes, poderia gerar determinados danos porque o estagiário pratica atos conjuntamente ao advogado, inclusive atos privativos, conforme a gente mencionou. Só que nesse caso a responsabilidade do advogado, civilmente, ela é exclusiva. Sobre outro parâmetro, havia a responsabilidade, que já foi abordada em várias questões, a responsabilidade tanto do advogado sócio quanto do advogado associado, perante a sociedade de advogados ou uma sociedade unipessoal, que é uma responsabilidade essencialmente subsidiária. Primeiro eu vou para o patrimônio da sociedade e ilimitada, todo o patrimônio dos sócios ou dos associados. A gente talvez até apostasse em uma questão sobre associados, né? Não veio nessa prova, mas eu acho que vem nas próximas provas, a gente talvez possa esperar. Qual é o terceiro ponto que envolvia responsabilidade, que já caiu de um modo muito parecido? Mas, na verdade, essa questão foi até mais fácil do que a outra questão, a primeira vez que cobrou esse ponto específico previsto no próprio estatuto. Dizia que o advogado João teria ajuizado uma ação temerária em favor do seu cliente Flávio. Sobre a responsabilização de João, perguntava para marcar, assinalar a alternativa correta. Ou seja, matéria de responsabilidade. Nesse caso aí, responsabilidade civil em essência. Essa é a pergunta. A primeira premissa, a responsabilidade do advogado, ela expressamente é subjetiva, ou seja, o advogado só responde se tiver agido e causado dano por dolo ou culpa. Mas há uma superposição de análise de responsabilidades, quanto à perspectiva da responsabilidade, no caso em que o advogado propõe uma lide temerária, porque é dever do advogado analisar a viabilidade e a estratégia daquela lide. Ele que é a pessoa que tem a independência, que tem o conhecimento jurídico adequado. Ele deve desaconselhar, por exemplo, conforme previsão no Código de Ética,
o patrocínio de leads temerários ao cliente, de aventuras jurídicas, porque ele pode responder também disciplinarmente. No caso, a gente volta para a pergunta, porque a pergunta era sobre responsabilidade civil e não responsabilidade disciplinar. Vamos ver os itens. O item A dizia que o João será solidariamente responsável com Flávio apenas se provado conluio para lesar a parte contrária. O item B dizia que o João seria solidariamente responsável com Flávio independentemente da prova de conluio para lesar a parte contrária. O item C dizia que João seria responsável subsidiariamente a Flávio, apenas se provado conluio. E o item D dizia que a responsabilidade era subsidiária e independia da prova do conluio. 2 pontos interessantes. Eu sempre mencionava com os alunos. Não confundir, a responsabilidade ela é só subsidiária do advogado sócio e associado perante a sociedade. No caso específico, era responsabilidade por lide temerária. Então, a palavra-chave era responsabilidade solidária. E, nesse caso específico, eu sempre dava o bizu. Atuar coligado ao cliente para lesar a parte contrária. Se o advogado atuava coligado ao cliente para lesar a parte contrária na proposição de uma lide temerária, ele responde coligado solidariamente. Por isso, o item correto aqui da questão era o item A. O João será solidariamente responsável com Flávio apenas se tivesse ficado provado um conluio dele, advogado, com o próprio cliente para lesar a parte contrária. É a previsão expressa do parágrafo único do artigo 33 do Estatuto, que diz que em caso de lide temerária, o advogado ele é solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária. Um ponto que teria sido cobrado na primeira vez que foi abordado esse conteúdo é de que forma haveria essa responsabilização. Não foi cobrado nessa questão, por isso que eu considero uma questão um pouco mais fácil, mas sem desprezar aí o caráter específico, da cobrança específica do parágrafo único do artigo 36, mas era o ponto que dizia que a apuração dessa responsabilidade será em ação própria. Ou seja, esse conteúdo da responsabilidade solidária não pode ser aferido na mesma ação que determinados terceiros entram contra o cliente para que solidariamente fosse responsável o advogado. Essa responsabilidade solidária por lide temerária deve ser apurada em ação própria. Tudo certo? Vamos lá para a terceira questão. A terceira questão falava, como eu mencionei, de TAC, tá? Termo de ajustamento de conduta. É a terceira vez seguida que o examinador aborda o mesmo conteúdo. Eu sempre dizia, e tranquilizo os alunos, os provimentos da OAB dificilmente caem, são abordados nas provas. Contudo, na hipótese específica aí, não foi matéria de provimento. O provimento, na verdade, ele foi inserido no Código de Ética em 2021. Desde então, é a terceira vez seguida que cai essa matéria, tanto em abordagem no artigo 47A, quanto no artigo 57A do Código de Ética. Vamos ver aí a questão. Dizia que a advogada Carolina e a estagiária de direito Beatriz, que com ela atuava, tinham o intuito de promover sua atuação profissional, e assim ambas teriam se valido de meios de publicidade vedados no Código de Ética. Sempre lembra, publicidade, a responsabilidade disciplinar, que pode ser tanto da estagiária quanto da advogada, receberia a sanção disciplinar de censura. E censura é hipótese legítima, sim, de termo de ajustamento de conduta, que é um método consensual que vai impedir ou extinguir um eventual processo disciplinar, para que fosse ajustado a conduta para que aquele advogado não voltasse a cometer aqueles delitos. Seria um instrumento muito mais eficiente, especialmente em matéria de publicidade. Em matéria de publicidade, é mais eficiente que o advogado se comprometa a não praticar mais condutas vedadas do que passar por todo um longo processo disciplinar, ao final ser condenado com a penalidade de censura, que não gera publicação e, inclusive, não iria impedir o livre exercício profissional. No caso aí, após a verificação da irregularidade, foi indagado sobre a possibilidade de celebração do termo de ajustamento de conduta e sobre poderia ser objeto a adequação da publicidade. Vamos ver aí qual é o item correto, tá?
O item A dizia que seria admitida a celebração de termo de ajustamento de conduta apenas no âmbito do Conselho Federal da OAB para fazer cessar a publicidade praticada pela advogada Carolina e pela estagiária Beatriz. O ponto errado, como a gente sabe, é que tanto a estagiária quanto a advogada pode firmar termos de ajustamento de conduta e tanto o Conselho Seccional quanto o Conselho Federal podem firmar e apresentar esse termo de ajustamento de conduta. A única exceção ao termo de ajustamento de conduta em matéria de censura é quando há uma questão prejudicial à advocacia. Esse elemento negativo e prejudicial impede que seja concedido o termo de ajustamento de conduta. Não foi esse ponto que foi abordado, mas sim a questão da possibilidade, da legitimidade de oferecimento de termo de ajustamento de conduta e a competência. Tá? O item correto, na verdade, da questão, gabarito, é o item D, que falava que era admitida a celebração do TAC no âmbito do Conselho Federal da OAB ou no âmbito dos conselhos seccionais para fazer cessar a publicidade praticada tanto pela advogada quanto pela estagiária, certo? Previsão expressa do artigo 47A do Código de Ética. Vamos caminhando aí para a próxima questão, questão 4, sobre vedações e registro em sociedade de advogados. Uma temática que o examinador também adora é sociedade de advogados. Eu sempre menciono com vocês, para que vocês não confundissem as inscrições da OAB e do advogado, os requisitos da inscrição principal, com a inscrição e a personalidade jurídica da sociedade de advogados. No caso concreto aí, a quarta questão diz que, recém-formadas e inscritas na OAB, as amigas Fernanda e Júlia desejavam ingressar no mercado de trabalho. Para tanto, essas colegas de faculdade passaram a constituir uma sociedade unipessoal de advocacia, elas pensaram, avaliaram, ou atuar em uma sociedade simples de prestação de serviços de advocacia. Constituída a sociedade, Fernanda e a Júlia deveriam observar o quê? Então, era uma pergunta ampla, geral. Essa prova, por que ela é uma prova que não foi um nível tão elevado no seu aspecto? Porque as perguntas e as respostas, tanto os enunciados quanto as respostas, estavam bem objetivos. Então, você já começava fazendo ética sem tanto cansaço. De vez em quando, aí, eles vêm com os enunciados bem grandes. O item A dizia: a sociedade unipessoal de advocacia adquire personalidade jurídica com registro aprovado nos seus atos constitutivos no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, sujeita à homologação da OAB. Item completamente falso. A gente já sabe, já foi cobrado em várias questões. Tanto a sociedade unipessoal, quanto a sociedade simples, quanto a sociedade pluripessoal, todas elas adquirem personalidade jurídica com registro dos seus atos constitutivos, que no caso é o contrato social, obrigatoriamente perante o Conselho Seccional do local da sede, do local de instalação onde vai ser instalada a sede da Sociedade de Advogados. Então, não é possível, inclusive, registrar, seja em uma junta comercial, seja em um cartório de registro de pessoas jurídicas, sociedades que tenham como objeto a prestação de serviços advocatícios. Tá? Isso daí, vedação expressa do Estatuto da OAB. O item B menciona que as procurações deveriam ser outorgadas à sociedade de advocacia e indicar individualmente os advogados que dela fizessem parte. Todos os assuntos, e foi uma questão bem interessante. Sempre menciono que os parágrafos dos artigos, eles são objeto de cobrança muito reiterada aí nas provas da OAB. Sempre a gente fica atento e eu indico que na leitura da lei seca observem os parágrafos. Só nessa questão foram cobrados 4 parágrafos. Cada item da questão falava sobre um parágrafo. Parágrafo 1º, que dizia o modo de aquisição da personalidade jurídica e registro do ato constitutivo. Parágrafo 3º do artigo 15, que veda, e que dizia assim: a procuração ela deve ser outorgada individualmente, na verdade, aos advogados. E nessa procuração outorgada aos advogados, porque só advogado pratica ato privativo de advocacia, poderia ser indicado à sociedade de que fizesse parte. Então não há essa regra e essa obrigatoriedade inversa aí, como na letra B. A letra C diz sobre um princípio que eu muito falo nas minhas aulas, fiz uma aposta aí no aulão, que seria o princípio da unicidade. A letra C diz: poderão integrar simultaneamente uma sociedade de advogados
e uma sociedade unipessoal de advocacia com sede na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. É exatamente o oposto. Um advogado não pode integrar na condição de sócio ou constituir uma sociedade unipessoal na mesma base territorial que aquela sociedade que ele integre tenha sede ou filial. Previsão expressa do parágrafo 4º do artigo 15 do Estatuto, que prevê o princípio da unicidade, que é vedada essa circunstância. Então, o item correto era o item D, tá? Felizmente, num dos pontos que se comunica com o Código de Ética, lá no aulão de véspera, eu fiz as minhas apostas falando que iria cair a questão dos interesses opostos. O item correto era exatamente os interesses opostos, espero que estivesse bem vivo aí na mente de vocês. Fala que os advogados integrantes da mesma sociedade não poderão representar em juízo clientes de interesses opostos. Há previsão tanto no Código de Ética, mas também no parágrafo 6º do artigo 15 do Estatuto da OAB. Vamos lá, força, quinta questão. A quinta questão falava sobre a transferência de bens e recursos entre conselhos seccionais. Eu digo que a questão mais difícil da prova era justificado se você não soubesse o conteúdo, tá? A gente sempre diz assim, treina os alunos para que haja essa possibilidade de vir uma questão meio que tire essa segurança total, mas não era por causa de uma questão que a gente ia perder o fio da meada dessa prova, tá? Vamos ver aí. Dizia que o Conselho Seccional X da OAB encontrava-se em dificuldade financeira. E aí o Conselho Seccional Y pretendia socorrê-lo, a fim de preservar a atuação daquele conselho na defesa dos direitos e prerrogativas dos advogados. Bem interessante essa relação de solidariedade entre conselhos seccionais diferentes. Qual era a forma de socorrer? Era por meio da transferência de certos valores em dinheiro e bens móveis, como computadores e impressoras. A questão era bem objetiva, ou se sabia ou não sabia a previsão específica do parágrafo 5º do artigo 56 do Regulamento Geral da OAB, que versava sobre transferência de bens e recursos entre conselhos seccionais. E o item correto aqui era o item B, Dizia que a transferência de bens móveis e dos recursos em dinheiro, ela seria permitida, desde que mediante a autorização do próprio Conselho Federal da OAB, que media essas questões. A aplicação legal básica, na verdade infralegal do Regulamento Geral, essa era a resposta da questão. Questão difícil, porque não dava para entender muitas vezes pelo senso comum, mas no geral da prova a gente tem resultados positivos. Sexta questão, sobre recursos e competência recursal, tá? Eu sempre gosto de reforçar com vocês, trouxe uma revisão de recursos no aulão de véspera, falo demais com os alunos, puxo muito na orelha dos meus alunos essa questão da análise do processo disciplinar e os recursos, efeitos recursais, competências recursais, e eu tenho certeza que vocês se deram muito bem na questão. Sexta questão falava assim, dizia que a diretoria de certa subseção da OAB emitiu decisão no âmbito de suas atribuições. E resignado, os interessados desejavam manejar recursos em face de tal decisão. E aí perguntava a quem competia privativamente julgar esse recurso. Lembram que sempre eu digo, o Conselho Federal ele só vai julgar recursos das decisões do Conselho Seccional, ou seja, decisões colegiadas do Conselho Seccional. E aí tem aquelas diferenças entre unânimes e não unânimes. Nesse caso específico, a decisão foi da diretoria de uma subseção. Obviamente que a competência privativa para julgar o recurso seria do próprio Conselho Seccional. Então, o item correto aqui do gabarito é o item C. C de carteirinha da OAB na mão de vocês, gerar essa felicidade. A competência privativa para julgar em grau de recurso a questão decidida pela diretoria da subseção é do Conselho Seccional respectivo da OAB. Previsão do artigo 76 do Estatuto, artigo 75, 76 e 77, fala sobre recursos. É uma matéria bem interessante. Além da diretoria da subseção, as decisões da Caixa de Assistência, as decisões do Tribunal de Ética e Disciplina, o TED, que eu sempre menciono com vocês, e as decisões do próprio presidente do Conselho Seccional são todas decididas
em grau de recurso, prazo de 15 dias, pelo Conselho Seccional, ou seja, todos os membros reunidos ali no Conselho Seccional. Sétima questão, uma questão sobre advogado empregado, mas não sobre esse ponto, a correlação entre partilha de honorários sucumbenciais e a relação de emprego. Sempre a temática de honorários advocatícios, e eu sempre dizia que eu apostava muito esse ponto cair, e relação de emprego é abordado dentro dessa perspectiva dialógica. Dizia que o Idelgardo dos Santos, nome bem difícil, advogado, foi contratado em regime de DE, dedicação exclusiva. A gente até lembra que agora, as alterações do estatuto, o regime de dedicação exclusiva, né, a jornada de trabalho passou a ser a mesma regra, 8 horas diárias e 40 horas semanais. Esse não era o objetivo específico aqui da questão, mas dizia que o regime de dedicação exclusiva do empregado na sociedade XPTO Advogados Associados. Em tal condição, o Idelgardo atuou no patrocínio de interesses de clientes da sociedade de advogados e se sagrou vencedor da demanda. Qual é a pergunta? Ele tinha dúvidas quanto à destinação dos honorários de sucumbência que ele percebera. Como é que seriam pagos, né, os honorários de sucumbência? Eles são pagos pela parte vencida, mas ele se perguntava, ele tem direito como advogado o empregador dele, a sociedade XPTO Advogados, poderia ficar com os valores? Como era a forma de partilha? Tinha alguma interferência diante de algum acordo ou convenção coletiva? Na verdade, a resposta da questão estava no artigo 21 do Estatuto e no seu parágrafo único, que estabelecia de forma expressa que os honorários de sucumbência percebidos por advogado empregado são partilhados entre ele e a sociedade empregadora. A questão ela é um pouco difícil se fosse cobrado na perspectiva jurisprudencial, que eu sempre menciono com vocês de forma mais aprofundada, que conforme a jurisprudência há uma certa flexibilização desse compartilhamento dos honorários de sucumbência entre empregador e empregado. Mas a questão ela queria a previsão legal do parágrafo único do artigo 21. O item correto era o item D, que dizia que os honorários de sucumbência seriam partilhados entre advogado empregado e a sociedade empregadora na forma estabelecida em acordo. Então, fica para o universo do acordo. Prevalece o que está no acordo, né? Uma questão bem negociada, embora sejam honorários sucumbenciais. Tá certo? E finalizando aqui a nossa correção, tá? Espero que tenha lhes ajudado e refletido aí, né? Não vejo como possibilidade de anular nenhuma questão de ética, pela minha análise, aí, mas pode ser que alguém consiga identificar algum erro. Como diria Karl Popper, tudo é passível de refutação. Chega, finalmente, na prova, a questão sobre a Lei 14.365, que foi a inovação legislativa, uma únicazinha questão. Ele não foi generoso quanto às inovações legislativas do examinador. Mas, como eu mencionei, viria uma questão fácil, uma questão conceitual. Por sorte, foi o primeiro slide que eu trouxe aí nas aulas, nos aulões de revisão, e que eu enfocava inicialmente logo no conteúdo, um assunto sobre atos de advocacia. Falava aí que o advogado Francisco Campos, acadêmico, respeitado no universo jurídico, por solicitação do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, da CCJ da Câmara, teria realizado estudos e sugestões para alteração de determinado diploma legal. Sobre a atividade realizada por Francisco Campos, pedia qual seria a alternativa correta. Exatamente, a cobrança foi do artigo 2º-A do Estatuto da OAB. Eu mencionei, nas provas passadas foi cobrado o artigo 3º-A, cobrado o 7º-A em várias vezes, o 7º-B, e aí veio o artigo 2º-A, que previu que o advogado pode contribuir com o processo legislativo e a elaboração das normas jurídicas no âmbito de todos os poderes da República. Lembra que eu mencionei com vocês? Não é ato privativo, não é só advogado que pode, mas há uma faculdade que legitimamente o advogado pode sim contribuir. O item correto aí era, consequentemente, o item D, em que dizia que enquanto advogado era legítimo a Francisco contribuir com a elaboração de normas jurídicas no âmbito dos poderes da República. Pessoal,
espero que eu tenha ajudado a vocês em trazer um pouco mais de luz sobre esses elementos de ética. Desejo toda a felicidade do mundo. Abraço forte. Tamo junto.